Olá, olá, estamos aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre arrays multidimensionais. Ok, um array multidimensional, ou então matriz, é basicamente uma tabela com linhas e colunas, ou então pode ser bem mais do que uma tabela, dependendo então do número de valores que constituem o determinado array multidimensional. Os arrays multidimensionais têm um tamanho fixo e são utilizados para armazenar um conjunto de dados de uma forma sequencial. É importante relembrar que é mais fácil pensar, e neste caso é mais útil também, pensar em um array como um conjunto de variáveis do mesmo tipo, em que essas mesmas estão posicionadas na memória de forma adjacente. Essas variáveis são chamadas de elementos e cada um desses é identificado por um índice, sendo que temos um índice para identificar a determinada coluna e um outro índice para identificar a determinada linha. Ok, para perceberem essa parte do número de linhas e o número de colunas, eu vou escrever então aqui, que é basicamente o primeiro parênteses reto, abrir e fechar, e o segundo, abrir e fechar parênteses reto. Então, sendo que o primeiro é o número de linhas, ok? Atenção que é neste caso, e o número de colunas. Ok, portanto, temos que pensar assim, o primeiro, entre parênteses, o que está entre parênteses reto, então é o número de linhas, e o segundo é então o número de colunas. Ok, vamos começar por aprender então a criar um array multidimensional que também não é muito diferente de como é que se cria um determinado array. Ok, portanto é int, será então o nosso tipo. Vamos abrir parênteses reto e fechar duas vezes. Ok, no caso do array simples é apenas uma só vez. E vamos escrever aqui array multidimensional. Ok, que toma valor de um novo array de inteiros e vamos colocar diretamente os valores que queremos utilizar. Ok, feito isto, o que nós precisamos agora de fazer é de adicionar valores ao nosso array multidimensional. Para isso, o que nós fazemos é então abrir e fechar chavetas novamente e agora vamos escrever na primeira linha da nossa, entre aspas, tabela, do nosso array multidimensional. Ou seja, na primeira linha vamos colocar, por exemplo, 4 colunas, ou seja, 1, 2, 3, 4. Isto é basicamente o número de colunas que iremos ter. E agora vamos basicamente continuar a adicionar então o resto das colunas. Ok. Portanto, o resto das colunas não, peço desculpa. O resto das linhas. Vamos ter apenas 4 colunas e agora sim vamos adicionar as determinadas linhas. E aqui falta de colocar aqui, neste caso, colocar não, é sim tirar o espaço. Vamos adicionar aqui a segunda linha da nossa tabela, entre aspas, que é basicamente o nosso array multidimensional. Volto a repetir. Aqui a terceira linha, 2, 2, 2, 2, ok. Vamos manter a coerência, sempre com 4 colunas. Opa, estou-me a confundir. 3, 3, 3. E para continuar a manter coerência, vamos adicionar também o 4, ok? Que é do 1, a 2, a 3 e a 4. Ok. Feito isto, o que nós precisamos de fazer agora é então verificar se está tudo correto na criação do nosso array multidimensional. Portanto, temos então aqui, vamos ter apenas 4 colunas e 5 linhas, ok? Isto é basicamente como se fosse uma tabela. Ok, continuando. O que nós vamos fazer agora, já que aprendemos a criar um array multidimensional, e já percebemos o que é que são as linhas e o que é que são as colunas, tal como numa tabela real, vamos agora tentar transmitir isso, ou seja, fazer com que seja impresso na linha de comandos ou na nossa consola, como vocês preferirem, então, o nosso dado array multidimensional num formato de tabela. Um formato tal como está aqui, ok? Claro que sem as vírgulas vamos tentar adicionar entre as datas colunas um dado deve para perceber e dar assim uma visualização mais real de uma própria tabela, ok? Portanto, para isso vamos precisar de dois ciclos for, um dentro do outro. Para quê? Porque um será para ler, então, o número de linhas e depois, sim, em cada linha vão ser precisas ler, então, as 4 colunas. Para isso, vamos adicionar o primeiro for para as nossas linhas, ou seja, i, toma valor de 0, i menor que 5, que é, então, o número de linhas, i mais, para incrementar em cada volta. Vamos adicionar aqui parênteses retos. Neste caso, não, peço desculpa. Neste caso vamos adicionar chavetas, abrir e fechar chavetas, porque vamos ter mais do que uma linha de conteúdo.
E vamos agora adicionar um outro ciclo for, que é então para as nossas colunas, que serão então 4. Seja J, aqui não pode ser I porque já temos o I em cima. Vamos colocar então J menor que 4, que é então o número de colunas. J++ para auto-incrementar-se. E agora sim vamos colocar o nosso conteúdo desse mesmo ciclo for. E agora não precisamos das chavetas porque é apenas uma só linha. Ou seja, print. Porque é que é print e não println, que é o que eu costumo usar? É print porque aqui estamos então a usar, vamos fazer com que seja impresso na linha de comandos as dadas colunas. Portanto, se é numa só linha, não podemos estar a dar um /n como se fosse uma nova linha, porque nós queremos colocar tudo à frente, uma coisa, tipo, numa linha, vamos escrever sempre à frente cada coluna, ok? Não vamos estar sempre a dar um enter. Vamos sim dar um enter quando mudarmos de linha, que é o que já vão perceber então a seguir. Ok. Portanto, aqui vamos adicionar um string builder. Vamos dar aqui um append. Vamos buscar então o dado array multidimensional. E agora vamos colocar aqui o I e o J. O I minúsculo. O I e o J, que é basicamente então o número de linhas, tal como está aqui em cima, ok? O primeiro é sempre o número de linhas, que é o I, e depois sim o número de colunas, que é então o J. Depois disto, vamos fazer um outro append, que é então para dar o tal tab de que vos falei. Portanto, /t, que é o que nós vamos fazer e vamos usar para dar então o determinado tab, que foi uma das coisas que nós aprendemos num dos primeiros vídeos desta mesma série. E agora sim, fora do segundo ciclo for e dentro do primeiro, vamos adiantar então um dado enter sempre que mudarmos de linha, ou seja, print ln, tudo vazio, e penso que agora temos então o nosso conteúdo deste vídeo para ser então compilado e executado. Vamos clicar aqui no play e ver então o que é que será apresentado na nossa linha de comandos. Ok, como nós podemos observar, temos então 5 linhas, sendo que a primeira é 1, 2, 3, 4, a segunda 1, 1, 1, 1, a terceira é 2, 2, 2, 2, a quarta é 3, 3, 3, 3 e a quinta é então 4, 4, 4, 4. Ok, portanto, temos as 5 linhas e as 4 colunas. Podemos ver que temos então aqui um determinado tab entre cada coluna e em cada linha temos então uma mudança de linha, ou seja, como se fosse então um dado /n graças à linha 20, que é então o system.out.println, sendo que o ln é como se fosse criar uma nova linha e essa é mesmo a diferença entre o print e o println. Ok? Portanto, agora o que vocês têm que fazer é não se esquecer de praticar, peço desculpa, porque é uma das coisas mais importantes, é então reforçar o conhecimento. Esperarem agora pelo próximo vídeo. Vamos falar sobre algo como se fosse um dicionário, só que vamos trabalhar com um map, ok? Portanto, não se esqueçam mesmo de praticar, não só este vídeo, como todos os outros que estão para trás nesta mesma série. Até ao próximo vídeo e Happy Coding!